Boa noite, pessoal. Começando mais uma live, mais uma transmissão ao vivo. Hoje é quarta-feira, dia 10 de abril do ano de 2019. Eu falo sempre ao início porque isso facilita para quem está se conectando também depois nas transmissões pelo YouTube ali, quando eu coloco, para que vocês tenham mais facilidade de localizar em termos de datas. Olá, Araceli, Marina, Karina, Andréia, Valdeli, olá, tudo bom? Boa noite, sejam bem-vindos, obrigado pelos coraçõezinhos. Hoje eu vou falar de uma temática aqui legal, bacana, por vários motivos. Uma porque ela tem aplicabilidade, né? Aplicação prática muito frequente em termos terapêuticos e na vida é bom saber, né? Coisas que a gente já faz e que acaba às vezes não tendo muita consciência, né? Eu vou falar sobre autossuficiência. O que é isso? Para que falar desse jeito? É autossuficiência, né? Talvez você já ou viva isso, ou já conhece alguém que já viveu, ou passa por questões assim, que é da pessoa buscar a autossuficiência. Mas não é bom, Vitor, buscar autossuficiência, buscar não depender de nada nem de ninguém, né? É bom, claro que é bom, né? Não depender, não ter a necessidade de esperar o outro, de certa forma, gera maior autonomia. Então as pessoas acabam buscando muito, as pessoas, quando eu falo eu, inclusive, né? Nós buscamos muito autonomia de vida, né? Queremos não depender do outro, de certa forma. Olá, Maria, Karina, oi, sejam bem-vindas. Né? Depender de fato é ruim. Vamos levar isso bem em consideração, entre aspas, tá? É ruim. Existem níveis, tanto o nível de autonomia extremo ou de dependência extremo, nos dois lados a gente tem problemáticas um pouco mais intensas, né? Mas de certa forma queremos não depender, sim, né? Buscamos uma autonomia de pensar, de agir, de ir e de vir. Isso é algo valorizado em termos da vida social, né? Queremos sim autonomia e para isso buscamos uma autossuficiência, ou seja, não depender dos outros, né? Entretanto, à medida em que buscamos autossuficiência, quando a gente fala de afeto, somos muito pouco autossuficientes, né? Falo isso porque, de modo geral, o ser humano ele é muito carente de afeto, né? Somos repletos de carências, de dúvidas, de inseguranças frente a questões afetivas, porque essas coisas não se ensinam muito na escola, né? Ou meio que cada um vai aprendendo de um jeito, a partir das experiências familiares, a partir da experiência de vida, né? Então o afeto ele vai sendo aprendido do como suprir, né? Do como nos suprimos de afeto, e ao mesmo tempo não é algo que a gente só possa dar a nós mesmos, né? O afeto precisa circular interrelacionalmente, ele precisa circular, né, de um modo em que exista a troca, né, vai e vem. Então, à medida em que a gente, sim, se depara com nossas carências, à medida em que a gente se depare com as carências, com as dúvidas, com as nossas inseguranças, aí a gente acaba tendo um desconforto. A gente acaba tendo um desconforto grande, né, em relação a nós mesmos, né? Então, a gente quer atender a estas demandas de afeto, e que quando a gente se percebe que não é por conta própria que a gente consegue fazer, a gente se depara com a dúvida, né? E com a angústia, né? Então, tentamos suprir isso por conta própria, o que é importante, então está dentro daquilo que é uma busca por autonomia, né? Porém, nos deparamos com a impossibilidade de fazermos isso tão somente sozinhos. E aí vem um ponto, porque a gente começa a perceber, é natural que as pessoas comecem a perceber que estar em relação também ajuda num processo de autonomia emocional, de que estar em relação também faz com que as pessoas com as quais a gente interaja, que essas pessoas nos apresentem outros pontos de vista da realidade, que elas nos apresentem outras formas de lidar com o mundo que até então desconhecíamos. E isso também nos liberta mais, nos dá mais autonomia, nos permite mais ir e vir. Então, quando trocamos com as pessoas, quando também solicitamos os outros,
nós nos deparamos mais com a possibilidade de autonomia. Só que aí isso foge um pouquinho do que seria aquela ideia inicial de autossuficiência, não depender de ninguém. Acabamos sim dependendo de pessoas para termos maior liberdade de agir. Então não é bem uma dependência, mas nós precisamos fazer trocas de afeto e de interações para que a gente sim consiga ter mais liberdade, ter mais autonomia e sermos mais autossuficientes diante de nós mesmos. Mas não quer dizer que a gente acabe não dependendo, não tendo que interagir com ninguém. Não, é uma necessidade humana. Eu costumo falar que nós somos programados para nos relacionar. É meio que uma programação genética. O ser humano depende muito do outro, do ser humano, para trocar afeto. O afeto eu posso sim dar a mim mesmo, eu posso sim ter um autocuidado, um auto-amor, um amor próprio, que é extremamente importante, mas que ele é cultivado e fortalecido a partir da relação com as outras pessoas, à medida em que eu me permito sim solicitar uma ajuda, à medida em que eu me permito sim trocar alguma demanda de afeto, pedir um carinho, um colo, um abraço, eu também me permito dar, consequentemente trocar isso, eu estou fortalecendo diretamente a minha autonomia emocional, eu estou conseguindo dar a mim suprimento suficiente para eu caminhar mais diante da vida, dos desafios da vida. Mas para isso, para pedir ajuda, para solicitar, a gente entra num ponto, até coloquei aqui, que pedir ajuda é difícil. Eu sempre estou fazendo aqui meu programa de transmissões, minha fórmula mágica aqui. Porque ao mesmo tempo que a gente pede ajuda e que isso é difícil, quando a gente faz esse movimento, existe uma questão que é um nível de exposição. Nós mostramos nossa fragilidade diante do outro, de que também demandamos do outro algo. A Marilda falando lá, hoje a live é para mim. Beleza, Marilda, vai interagindo aí com a gente. Se quiser perguntar, fica à vontade. Então, nós mostramos a nossa fragilidade. Isso é o pepinão. Esse é o maior pepino. Quando eu falo pepino, é problema, Esse é o maior problema em termos da busca pelo outro. Então, quando queremos ser autossuficientes, não queremos, justamente porque também queremos ser fortes, não queremos mostrar o nosso lado mais frágil, o nosso lado mais humano, de certa forma. E compartilhar com o outro, solicitar do outro, é uma forma de também mostrarmos e solicitarmos a humanidade, o lado mais humano, que é o do afeto. E que aí quando a gente mostra a fragilidade parece que não pode, é algo feio, é ruim ser fraco ou ser frágil. Na verdade é quando a gente mais se fortalece, porque quando mostramos sim nosso lado vulnerável, nossa fragilidade, de que também dependemos do outro para nos fortalecer, e solicitamos uma ajuda, um auxílio, um carinho, um afeto, em busca dessa autonomia, isso com certeza nos fortalece, faz a gente caminhar mais, de modo mais longo diante da vida. Se a gente não solicita isso, a gente vive uma escassez de afeto, a gente vai ter muita dificuldade, a vida vai ser também sofrida nesse sentido, nesse campo. Então, pedir ajuda, de certa forma, eu considero que é um dos passos mais significativos para uma busca de autossuficiência, assim, diante da vida, de uma autonomia, mas para isso a gente precisa mudar um pouco no que é a nossa concepção de autossuficiência, que não é não depender de ninguém, mas é sim ter condições de ter autonomia diante das escolhas da vida, mas que isso requer interação humana e que essa interação não é dependência, é interação, é troca, é dar e receber, é isso que faz abastecer. Então, é entender que temos limitações diante da existência, do nosso estar no mundo, limitações de que não conseguimos suprir plenamente nossas necessidades diante da vida, dentre elas as de afeto, as inseguranças do como é, do como foi, à medida em que a gente interage às vezes com alguém mais velho, que pode nos apresentar um pouco da sua experiência, um pouco mais do que é o seu entendimento da vida, isso faz uma diferença enorme. Ou quando conseguimos trocar um pouco mais de informações com os nossos iguais, em termos de idade, de experiência, ou até mesmo com os mais novos, que é muito fantástico, porque a gente sempre aprende, a gente sempre vê um algo a mais que a gente não conseguiria ver sozinho. E isso é fantástico, isso faz muito bem, nos dá mais força, mais gás, dá mais autonomia de vida. Quando esquecemos disso e não colocamos para acontecer essa troca interrelacional, nos enfraquecemos.
e aí sim a vida torna-se um pouco mais sofrida, né? Esse é um ponto. A Sabre Oliveira, né? Sabres, acho que está abreviado. Infelizmente, na minha profissão, pedir ajuda é sinal de fraqueza e insegurança, por isso me sinto frustrada. Então, que chato isso, né? Que ruim. E isso ocorre com muita frequência, da gente não ter oportunidade ou de não se sentir na liberdade de solicitar do outro auxílio. Isso é algo muito belo, muito positivo. Entendo sim que existam diversos campos da vida humana em que existam restrições sociais para isso, mas não é desmérito, não é algo que nos apequena, é sim algo que nos fortalece. Pedir ajuda, solicitar mais do outro, pedir interação e compartilhar aquilo que a gente também tem a oferecer. Então, ambos crescemos quando nos ajudamos, né? Ou quando solicitamos ajuda, ou quando temos interações, né? A Araceli também colocando aqui, tornamos-nos emocionalmente independentes quando não nos envolvemos em emoções que não são nossas, quando não delegamos aos outros o poder de nos influenciar psicologicamente. Sim, quando não nos envolvemos em emoções que não são nossas, perfeito. Então, eu não sou. A independência, ela vem a partir da interação e da troca, né? Então, ela precisa existir, né? É diferente, claro, da gente se envolver com a emoção do outro e ficar com ela. Então, a gente acaba vivendo a vida da outra pessoa. Daí complica e gera uma relação de dependência que é contraproducente, né? Não nos favorece. Então, esse é um ponto importante que eu achei válido aqui trazer, né? É comum que a gente, às vezes, ao buscar viver por conta, não ter que... acaba sendo, me fugiu a palavra agora, né? Um pouco de orgulho, né? Às vezes a gente, por orgulho, deixa de solicitar um auxílio que pode fazer toda a diferença para que a gente cresça, evolua, para que a gente tenha mais autonomia, né? Para que justamente vá ao encontro daquilo que seria o orgulho, né? De não precisar depender do outro. Mas vale a pena lembrar disso, porque às vezes esquecemos e por orgulho, por outras questões, acabamos não solicitando a pessoa que está próxima, a quem está ali, de repente teu companheiro, tua companheira, teus filhos, teus parentes, teus amigos, e não utilizamos as pessoas que estão muito próximas ali, que podem fazer toda a diferença para que esse crescimento se estabeleça. Então, as trocas humanas fazem muita diferença para que a gente tenha assim autonomia de vida que a gente possa vivenciar uma autossuficiência, né? Mas que não é autossuficiência de afeto. Nós somos carentes de afeto e precisamos de troca humana nesse sentido. Então, essa é a sugestão aí de reflexão desta noite. Amanhã estarei viajando, pessoal. Vou lá para São Paulo, vou fazer um curso de aperfeiçoamento em TFT, que é a terapia do campo do pensamento, algo que vai agregar bastante aqui também nas minhas comunicações com vocês, mas também principalmente no campo clínico, aqui nos atendimentos com os pacientes. E vou estar trazendo as novidades aqui desse curso. Então, na sexta-feira, vou fazer a transmissão lá de São Paulo. Eu falo sempre aqui de Florianópolis, né? Dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Aline... aqui, primeiro, sabe? Como pedir ajuda sem parecer fraco para outra pessoa? Pois é. Essa sensação está muito mais na gente do que no outro. Claro que o outro pode realçar mais essa sensação de fraqueza. Mas o primeiro passo, sabes, poder observar que o gesto de solicitar ajuda, ele por si só é um sinal de humildade, é um gesto de humildade, que isso é um valor social muito forte e que para sermos humildes temos que ser também corajosos, né? Temos que ter sim um valor social muito forte, né? Então, pedir ajuda é um gesto de humildade muito mais do que um gesto de fraqueza. Lembrar disso talvez possa ajudar a fazer isso sem o receio de mostrar essa fragilidade de um modo negativo, e sim de mostrar que sim, não consigo, admito que não consigo por conta, que sou sim carente de afeto diante das coisas da vida e que preciso de interação e de auxílio das outras pessoas. Isso faz diferença, né? A Aline trouxe aqui, né? Sempre estou disposto a oferecer ajuda e auxílio para quem precisar, independentemente de quem quer que seja, mas quando se trata de pedir ajuda, sinto um bloqueio e acabo por não pedir. Isso me machuca. Pois não está em equilíbrio, né?
E esse é um ponto, Aline, como equilibrar mais isso? Lembrar do que eu falei anteriormente, que é a questão da humildade, de lembrar disso, também é importante. Pô, se eu estou disposta a ajudar, com certeza também as pessoas estão dispostas a ajudar, as pessoas gostam de ajudar. Ah, mas às vezes eu peço e não recebo. Pode ser. Não quer dizer que todas estejam dispostas a ajudar. Tem gente que pensa mais no umbigo e não troca. Mas na grande maioria das vezes, quando alguém solicita algum auxílio, pô, me ajuda a pensar tal coisa, é quase que instintivo. As pessoas gostam e se sentem bem ao ajudar, porque isso alimenta uma outra questão mais, vamos chamar aqui genética, que é de parceria, de troca. Isso é do ser humano. O ser humano se sente bem ao fazer isso. Existem questões em que o outro acaba vivenciando um egoísmo, isso é uma outra questão. Mas na maioria das vezes a gente pode sim se deparar, a gente tem muito mais chance de se deparar com pessoas que estejam disponíveis para ajudar do que o contrário. Isso eu posso dizer com muita tranquilidade aqui. As pessoas gostam de auxiliar. Então lembrar disso às vezes nos dá liberdade de pedir, né, de solicitar. Nós vamos sempre precisar das pessoas e principalmente de Deus, a Araceli falou. Exatamente. É como se, ao mesmo tempo, pedir para Deus, às vezes a gente tem mais liberdade, que é como se fosse uma entidade que nos alcançaria com mais facilidade. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas também podem nos oferecer um auxílio, sem esquecer do lado, né, esse lado de conexão com Deus, mas as pessoas elas estão aí também para colaborar. Vivenciamos um mundo muito individualista, né, ainda, né, que as pessoas aqui, até a internet, ao mesmo tempo que é um lado mais contraditório, ela tanto aproxima quanto distancia as pessoas, de certa forma, mas é importante lembrarmos que as pessoas também estão disponíveis para auxiliar, sim, para trocar e para dar algo, né, oferecer algo. Gostamos de dar, mas também queremos receber, isso é extremamente importante. Magali, pedir ajuda não ser fraco e sim corajoso é sinal de humildade e reconhecer que precisa melhor que fingir estar bem e se ser infeliz. Com certeza, é importante conseguirmos manifestar as nossas fragilidades. Né? Fragilidade é diferente de algo negativo, né? É mostrar o nosso lado humano. É importante lembrarmos disso. Pessoal, um beijo grande para vocês, um grande abraço. Sexta-feira, então, estarei fazendo transmissão lá de São Paulo. Espero ter uma conexão boa para fazermos a live. Mesmo assim, acho que no 4G, se precisar, vai. E até breve, nos vemos logo, sexta à noite, mesmo horário, às 22h22. Quaisquer dúvidas que venham a ter, se quiserem interagir comigo aqui, mandar um direct, me mandem para mim, tá bom? Passou rápido. É isso aí, já acabou, Araceli. Tchau, pessoal. Até sexta. Falou, tchau, tchau.